Eu sou o Felipe de Oliveira Pereira, sou professor de Bioquímica para o curso de Nutrição e Enfermagem. E essa é a nossa primeira aula para esses dois cursos nessa modalidade de 2020.3. Essa aula intitula-se Estrutura e Funções Biológicas da Água. É a nossa primeira por vários motivos. Um dos principais motivos é a própria água. Outra que eu vou utilizar esse tempo para que a gente possa revisar muito do que vocês já viram de Química no ensino médio e tentar situar um pouco sobre os principais objetivos da disciplina. Então, pensando nisso, nós temos como plano para esta aula esses 5 tópicos. Começando pela composição química do corpo, aí onde a gente vai entender o porquê de estudar, o que estudar bioquímica e qual a contribuição dela para esse ciclo básico de disciplinas dos cursos de área de saúde. Depois, nós vamos discutir sobre a sua distribuição, especialmente no corpo humano, como isso se comporta ao longo da nossa vida. A estrutura química da água também, embora simples e conhecida por todos, entender como a molécula da água se comporta, como ela se caracteriza, é super importante para a gente entender uma das suas principais propriedades, que seria a propriedade solvente. E aí nós vamos caracterizar as principais biomoléculas estudadas nessa disciplina, como moléculas ou componentes polares, apolares, hidrofílico, hidrofóbico, anfipático e finalizaremos com as funções mais conhecidas e atribuídas à água. Então, para começar, gosto muito de utilizar essa figura, onde mostra o funcionamento do corpo humano como um sistema químico. E essa é a nossa principal contribuição. Estudar o corpo humano sob essa ótica. Vocês vão ter diversas disciplinas no ciclo básico, cada qual vai dar uma contribuição na formação de vocês, seja para entender como o nosso corpo ele se apresenta em suas partes, como é que os órgãos e os tecidos eles se organizam, funcionam, e as suas unidades menores também, que seriam as células. Onde é que entra a bioquímica nesse primeiro momento, para o primeiro período? A gente vai conviver bastante nesse ambiente aqui, com o ambiente celular. Inclusive, a nossa disciplina ela vai dialogar bastante com a disciplina de biologia celular ou de citologia. Por quê? Porque nós vamos visualizar e tentar estudar essas células e, consequentemente, o corpo humano a partir da ótica química, do que é que ela é composta, quais são as principais estruturas, o que é que a estrutura da química da membrana pode nos ajudar a entender o seu funcionamento. Enfim, essa seria a nossa principal contribuição. E aí, pensando nessa composição química do corpo humano, a gente tem a seguinte situação. O nosso corpo ele é formado basicamente de água, em sua grande quantidade, está vendo aqui, ó? Grande quantidade é feita de água, e é por isso que essa primeira aula é sobre água, sempre começo por ela. Mas além de água, nós vamos ter também outros grupos de moléculas importantes, como proteínas, como lipídios, como glicídios ou carboidratos, é a mesma coisa, além de ácidos nucleicos e outras substâncias. Outras substâncias seriam sais minerais, seriam vitaminas, hormônios, outros constituintes, tão importante quanto. Então, a disciplina ela será organizada obedecendo esse critério. Nós vamos estudar água nesse primeiro momento, vamos estudar proteína, vamos estudar carboidrato, lipídios, quais são os mais comuns, qual é a estrutura química, quais são as suas funções. Então isso vai ajudar bastante você a estudar outras disciplinas do curso, como fisiologia, como anatomia, como biologia celular, as disciplinas do ciclo básico elas vão se complementando para que você possa chegar no campo profissional um pouco mais de bagagem, do ponto de vista biológico, claro, né? Então vamos começar falando um pouco sobre a distribuição da água, considerando que ela é o principal componente, é a substância em maior quantidade no ser vivo.
Essa figura mostra bem o que eu estou querendo dizer, o corpo humano sendo comparado a uma água viva. É claro que levando em consideração apenas sua distribuição, mas é bem isso mesmo, nosso corpo é em grande quantidade formado de água. Essa quantidade de água presente no corpo humano não é uniforme entre as partes do corpo e também não é constante ao longo da vida, como a gente vai ver a partir de agora. Aqui vocês conseguem ver, digamos que é como se fosse o percentual, levando em consideração o peso corpóreo, de água na infância, adulto jovem, numa idade um pouco mais velha, né? Chegando na fase idosa. Percebam que o percentual de água vai diminuindo com o tempo, numa quantidade máxima de 75%, digamos assim, nessa primeira infância, até chegar entre 50% e 46%. Porque a gente tem taxas metabólicas e funcionamento corporal diferente ao longo da nossa vida. Então, a demanda de água muda. Não quer dizer que a gente vai desidratar ao longo do tempo, e sim a nossa necessidade vai se modificando. Do mesmo jeito que acontece para homens e mulheres, como vocês conseguem visualizar aqui. Além disso, se for considerar um único grupo de indivíduos, essa água também se distribui de forma diferente. Os tecidos do nosso corpo, eles executam funções diferentes e apresentam atividades metabólicas diferentes. Por exemplo, a gente tem nesse quadro um comparativo de alguns órgãos e alguns tecidos importantes, como o tecido ósseo, o hepático, muscular, o renal, e vejam que o percentual de água é muito maior nos rins, por exemplo, do que no tecido ósseo. Se a gente for parar para refletir sobre a própria função do sistema renal, em filtrar o nosso sangue, produzir urina, que nós vamos excretar diariamente, dá a entender que é um órgão, um setor do nosso corpo extremamente dependente de água. A urina é formada por essa água, e isso é tão sabido que você, ao observar a sua própria urina, vai conseguir visualizar se você está ingerindo muita ou pouca água pelo grau de tonalidade daquela urina. Então é super importante, inclusive é um setor do nosso corpo que faz a regulação da excreção de água também. É diferente do tecido ósseo, que tem uma taxa metabólica diferente, considerando o indivíduo adulto, a sua taxa de divisões, de formação, de reestruturação é bem menos ativa do que os outros exemplos colocados na tabela. Então isso é super normal, a depender da idade e também a depender do tecido que estiver sendo discutido. Os compartimentos, que nós costumamos chamar de compartimentos hídricos, ou seja, os locais onde a gente encontra água no nosso corpo, em todos os tecidos, são divididos em dois setores basicamente. A gente pode chamar de líquido intracelular, e líquido extracelular. O líquido intracelular é aquele que está dentro da célula, o nome já diz, né? É o que tem inclusive maior contribuição para o percentual total de água do nosso corpo, como vocês estão vendo aqui, 40% do corpo, do peso. O líquido extracelular, ele é composto pelo plasma, que seria aquela parte líquida do sangue, e também pelo líquido, e o sangue que está presente em todo o nosso corpo, e o líquido intersticial, que seria aquele líquido entre os tecidos, presente nos diversos tipos de tecidos presentes no nosso corpo. Então, é o somatório daquilo tudo que está fora das células. A gente tem esses dois compartimentos. Possivelmente, em biologia celular ou em fisiologia, vocês vão entender por que é que a gente tem essa diferença entre os tecidos. Normalmente é determinada pela distribuição desigual dos minerais, dos íons que a gente tem no nosso corpo, que não é objeto hoje de assunto para a gente, né? Essa quantidade de água, para que a gente não entre em graus de desidratação, é preciso que a gente obedeça esse equilíbrio colocado aqui na balança entre a ingestão e a excreção ou perda de água. Poderíamos linkar aqui o principal fator que contribui para a ingestão adequada de água são as bebidas, como vocês estão vendo aqui.
mas a gente consegue ter acesso à água pela alimentação também. Existem alimentos, frutas principalmente, que têm uma riqueza muito grande de água, ou então água oriunda das próprias reações bioquímicas que a gente executa no nosso corpo. Né? Mas a principal contribuinte é a água. Por isso que se fala muito em ingerir água. Se por acaso a gente tiver um problema nesse equilíbrio da balança, possivelmente esse problema vai estar relacionado à ingestão de água. Se não for em relação à ingestão, com certeza vai ser em relação à excreção. Nós podemos perder ou excretar água pelas fezes, pela respiração e pela urina, que é o nosso principal fator que contribui para essa excreção. Eu falo em termos fisiológicos, porque se você se encontra numa situação de diarreia, por exemplo, as fezes, com certeza a perda pelas fezes será o principal fator que vai te levar à desidratação. Então, desconsiderando as questões patológicas, fisiologicamente a gente tem esses fatores contribuindo para uma adequada distribuição de água no nosso corpo, para poder ela obedecer aquele percentual, ser o principal componente e bem distribuído em todo o nosso corpo. Então, considerando a importância que a água representa para o nosso corpo, é necessário que a gente conheça um pouco sobre a sua estrutura química, que é conhecida de todos vocês. H2O, simples, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio por ligações covalentes. Então a coisa começa a ficar um pouquinho com cara de química, então é necessário que a gente volte um pouquinho ao ensino médio para poder continuar na aula. Principalmente para a gente revisar um pouquinho sobre estrutura atômica, muito basicamente, e sobre ligação covalente. Isso será muito importante para a gente entender que sinais positivos e negativos são esses que estão aqui nesse esquema. Então, iniciando essa breve revisão, nós temos aqui esse esqueminha. É um esqueminha que mostra a estrutura, digamos assim, o átomo do carbono. Pelo que vocês já devem conhecer, nessa estrutura clássica, a gente tem concentrado no interior, no núcleo desse átomo, as cargas positivas, que são colocadas como prótons, e os nêutrons. Na região periférica, ou seja, nessas camadas que estão desenhadas aqui, existem níveis de energia para cada camada dessa, desde a mais próxima ao núcleo aquelas mais distantes do núcleo, estão localizados os elétrons. No caso aqui, os elétrons obedecem à mesma quantidade de prótons, que é o número atômico, no caso aqui 6. Né? Então nós temos 2 aqui na primeira camada, 4 nessa última camada. E essas divisões em níveis de energia nos ajudam bastante a entender a quantidade de ligações que um átomo deve fazer para se tornar um pouco mais estável. Estou considerando aqui o sistema bioquímico. Nesse caso do carbono, eu coloquei que ele vai precisar fazer 4 ligações. Por quê? Porque ele precisa de 4 elétrons para compor a última camada, que é chamada camada de valência. Essa camada, ela suporta até, digamos assim, ela pode conter até 8 elétrons, ela estaria por completo, mas o carbono não tem, ele precisa de 4. Esses outros 4 elétrons ele vai conseguir interagindo com outros átomos por meio de uma ligação química, que é essa ligação que nós vamos comentar agora, que seria a ligação covalente. Eu acredito que tenha sido algo parecido que vocês estudaram. Uma ligação covalente, a principal característica dela é uma característica de compartilhamento desses elétrons que estão na camada de valência. Aqui nós temos o exemplo do H2, ou seja, hidrogênio como hidrogênio. Eles têm um elétron na camada de valência. Essa primeira camada comporta até 2, então o hidrogênio pode fazer mais uma ligação. E aí, na medida que ele faz uma ligação covalente, esses elétrons que participam dessa ligação, eles estão, a partir de agora, pertencendo aos 2 átomos de hidrogênio ao mesmo tempo. Por isso que nós chamamos de compartilhamento. E essa figurinha demonstra bem isso quando coloca uma nuvem eletrônica de um átomo misturadinha aqui com a nuvem eletrônica do outro. É como se elas confluíssem. Essa é a principal característica da ligação covalente. Nesse exemplo que eu estou mostrando agora, como são 2 átomos iguais,
percebam que a nuvem eletrônica desse hidrogênio é muito semelhante a esse, porque a força de atração do núcleo em relação ao elétron é a mesma, um puxa de um lado, outro puxa do outro, mas nem sempre isso se comporta dessa forma. Aqui nós temos uma situação de HF, por exemplo, em que o F é muito maior do que o hidrogênio, ou seja, ele tem um raio atômico maior, tem uma força de atração muito maior, e na medida que os elétrons estão circulando entre um átomo e outro, considerando que é uma ligação covalente, esses elétrons eles são mais facilmente encontrados, se por assim eu posso afirmar, próximo à região do F, por causa da sua grande eletronegatividade, ou seja, sua capacidade de atrair os elétrons para si. E como os elétrons têm carga negativa, se a gente tem uma maior probabilidade ou uma maior quantidade de elétrons em torno do F, não uma maior quantidade, mas eles ficam predominantemente desse lado, nessa ligação, fazendo com que essa região aqui apresente um dipolo negativo. Não é uma carga, é só um polo, uma concentração maior dos elétrons desse lado aqui, que é o lado rosa. E, consequentemente, o lado do hidrogênio menor, a gente vai ter um dipolo positivo. Toda molécula que tem um comportamento como esse, nós chamamos de moléculas polares, ou seja, tem dipolo positivo e dipolo negativo. Né? Isso é o que seria, de maneira muito superficial, polaridade, para a gente poder entender a estrutura química da água. Entendido? Então vamos voltar lá para a água. Aqui está a estrutura com os dipolos que eu acabei de mencionar. Ou seja, nós vamos ter em torno do oxigênio maior e mais forte, digamos assim, a concentração ou em torno dele os elétrons dessa ligação. Consequentemente, a gente vai ter a formação de dipolos negativos em torno do oxigênio, que vai ser impulsionado ainda mais por esses pares de elétrons isolados que é característico do oxigênio. Ou seja, vai ter uma região mais negativa em torno dele e, em consequência disso, nós vamos ter regiões de dipolo positivo nos hidrogênios. Então, a gente pode afirmar que a molécula de água, por exemplo, é a molécula dipolar, ou seja, uma molécula que tem dois polos, é uma molécula polar. E mesmo sendo dipolar, nós costumamos dizer que a molécula de água ela ainda é neutra, ou seja, não tem carga. Isso é interessante, é muito importante que vocês diferenciem isso. Ter dipolo não é a mesma coisa que ter carga. Tanto que quando a gente escreve a estrutura química da água, todo mundo coloca H2O. Não tem carga positiva ou carga negativa, por exemplo. Então, isso é super importante porque é esse comportamento da água que vai determinar como ela interage com ela mesma e como ela interage com as outras biomoléculas, com os nutrientes presentes nos alimentos e que vão entrar no nosso corpo para gerar energia, para constituir a estrutura da célula. Então, partindo da sua estrutura química, a gente pode avançar um pouco mais e entender como é que essa molécula de água vai interagir com outras moléculas. Então vamos começar com a própria molécula de água. Uma molécula de água interage com, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Uma molécula de água interagindo com 4 ao mesmo tempo. Que tipo de interação que está colocada aqui em pontilhado é essa? É uma ligação ou uma interação entre moléculas chamadas de pontos de hidrogênio ou de ligações de hidrogênio. Geralmente acontece entre os dipolos opostos. O polo negativo do oxigênio está interagindo, sente atração pelo polo positivo do hidrogênio. E assim acontece em todas as pontes de hidrogênio dessa figura. Em relação à água, isso vai acontecer em todos os estados físicos da água. A diferença entre eles vai ser na quantidade e na estabilidade dessas interações. À medida que sai do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, a gente está fornecendo calor pela temperatura, isso vai agitar as moléculas e essas interações elas podem ser desfeitas, que é uma característica importante. Diferente de uma ligação química, que não é simples de ser desfeita, a ponte de hidrogênio ela é mais simples de ser desfeita, nós precisamos de menos energia para rompê-la.
Entendido? Então nós vamos ter pontos de hidrogênio no sistema biológico entre oxigênio e hidrogênio e entre nitrogênio e hidrogênio. Aqui eu só estou falando da água, H2O, não tem nitrogênio, mas existem vários exemplos no nosso corpo em que o nitrogênio está presente. A exemplo dos aminoácidos, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E na aula de aminoácido, possivelmente eu vou retornar esse conteúdo. Então, considerando que a água é uma molécula polar, como é que ela interage com outros componentes além dela? Vamos começar pelos compostos iônicos, que em nutrição, aliás, na saúde de uma forma geral, costumamos chamar bastante de sais minerais, todos eles na forma de íons. Aí lá em química nós chamamos de íons e é necessário que a gente entenda o que é um íon inicialmente, né? Ou que tipo de interação eles conseguem fazer. Então, assim, para entender direitinho o que seria um íon ou interação iônica, vamos pegar aqui um exemplo da solução salina, do soro fisiológico, onde nós temos sódio e cloro, os dois átomos. O cloro maior do que o sódio, mais eletronegativo, mais forte, ele tem uma capacidade de atrair elétrons muito mais do que o sódio. Então, quando eles se aproximam, a força de atração do cloro é tanto que o elétron que está na última camada do sódio, ele escapola do sódio e vai para o cloro. E aí o cloro, que antes não tinha a bolinha vermelha, agora tem a bolinha vermelha, que seria o elétron. Ou seja, o cloro tem um elétron a mais. Por isso que nós chamamos de cloreto e ele tem um símbolozinho de menos, como vocês estão vendo aqui. Isso significa dizer que ele tem um elétron a mais. Já o sódio que perdeu, ele vai ter um elétron a menos e, portanto, ele vai ter uma carga positiva a mais. E é por isso que é colocado como íon sódio Na+. E aí, positivo com negativo, fica fácil de visualizar, de entender que esses dois átomos se atraem, formando uma ligação iônica. É assim que acontece com o sal de cozinha, por exemplo, ou com o cloreto de sódio na forma de cristal que a gente tem no laboratório. E é esse mesmo exemplo que nós vamos utilizar para tentar entender como é que o sal se torna solúvel na água, por exemplo. Então, se você pegar essa imagem já de estudo, pegar uma porção de cloreto de sódio ou de sal, como vocês estão vendo, essa arquitetura aqui ela vai ser toda rompida pela presença de água, justamente porque a água e o seu dipolo ele vai interferir nessas interações iônicas presentes entre o sódio e o cloreto. Até que os íons, ela vai desfazer todas essas interações, e aí os íons de sódio, por exemplo, estarão circundados de água, e os de cloreto estarão circundados também de água. E percebam que o comportamento da molécula de água aqui é diferente. Nós temos aqui os hidrogênios, que têm dipolo positivo, voltados para o cloreto. E aqui nós temos o oxigênio, voltados para o sódio. Isso faz com que a gente, aqui nessa figura visualiza bem direitinho, ó, o oxigênio voltado para o sódio, o hidrogênio com carga positiva voltada para o cloreto. Na medida que isso acontece, nós não... Imagine em casa, você utilizando sal e dissolvendo esse sal em água. Se você agitar um pouquinho, logo depois você não vai saber quem é sal e quem é água, porque já vai estar tudo dissolvido, porque existem interações possíveis de serem feitas entre água e o sal. E assim acontece com o soro fisiológico. Substâncias ou componentes iônicos serão sempre solúveis em água e classificados da seguinte maneira, como componentes hidrofílicos. Hidrofílicos porque ele tem a afinidade, filicidade, hidro, de água. Ou seja, são componentes que têm afinidade pela água. Componentes que têm afinidade pela água, eles são passíveis de entrar no nosso organismo sem causar tantos danos, considerando o caráter solubilidade. Por isso que se administra soro fisiológico, por isso que se utiliza para limpeza de ferimentos, porque soro fisiológico, o sal, o sódio e o cloreto fazem parte do nosso corpo de maneira equilibrada e a água, né, como componente, como solvente. Né? Acredito que tenha ficado claro, e isso vai acontecer por cloreto de cálcio, por sulfato de magnésio, para qualquer componente iônico que vocês puderem imaginar. Né? Além desses, existem moléculas que não têm carga, assim como a água se comportam como substâncias
polares. Temos diversas. O exemplo que eu vou trazer nessa imagem aqui é da amônia. Nós produzimos amônia, a gente encontra amônia nos nossos fluidos de uma maneira geral. É composto pelo átomo de nitrogênio, 3 ligações com hidrogênio, como vocês conseguem ver aqui. Ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui no centro nitrogênio, que é esse Nzinho aqui. Veja que NH3 não tem carga, mas tem dipolos porque o nitrogênio aqui ele funciona como âncora para essa polaridade. E se são moléculas polares, ou seja, tem dipolos positivos e negativos, eles conseguem fazer, no caso a amônia, ela consegue fazer ponte de hidrogênio com a molécula de água e, consequentemente, é uma molécula também hidrofílica, não por ter carga, mas por ser uma molécula polar. Ou seja, a água que é polar dissolve um semelhante dela, que seriam moléculas também polares. Mas nem tudo no corpo humano é assim. Nós temos moléculas que não são polares, pelo contrário, são moléculas que são apolares. Ou seja, na sua constituição, não há átomos que tenham forças tão superiores a outros nessas ligações que compõem a estrutura química. Então, isso é muito comum de acontecer no grupo de substâncias enquadradas como gorduras ou lipídios. Seja gordura do nosso corpo, aquela onde a gente vai no nutricionista, faz avaliação, aquele tipo de tecido é riquíssimo numa gordura chamada de triglicerídeo, ele tem um caráter apolar muito alto. Assim como aquela gordura que a gente tem em casa, que suja nossas louças, também tem característica muito parecida com esse triglicerídeo que a gente tem no nosso corpo. Todos são exemplos de substâncias ou de componentes apolares. E aí vocês bem sabem que componentes apolares, ao se misturarem com componentes hidrofílicos ou se misturarem com a própria água, como colocado nessa figura, há uma tendência dessas gotículas de gordura se unirem, formando uma gotícula só. E isso faz com que elas se protejam dessas regiões tensas em relação à água, já que não são moléculas que têm caráter hidrofílico, pelo contrário, são moléculas que têm caráter hidrofóbico, ou seja, fobia e aversão. A interação que mantém essas gotículas juntas é chamada de interação hidrofóbica, justamente por causa disso. O exemplo é de um frasco, que pode ser um frasco de casa, pode ser um becker no laboratório, mas pode ser também um vaso sanguíneo, em que esse componente azul é o plasma e essas gotículas de gordura foram, por exemplo, gorduras administradas no vaso sanguíneo do paciente sem ter um tratamento prévio. O que acontece? As gorduras elas vão se juntando ao ponto de entupir o fluxo normal de sangue e a pessoa pode ter sérias complicações. Mas a gordura vai fazer sempre mal? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que gorduras como estas precisam ser processadas para poder entrar no nosso corpo. Se você coloca direto no vaso sanguíneo, não ocorreu nenhum tipo de processamento. A não ser nos casos de nutrição parenteral, por exemplo. Né? Mas quando você ingere pela boca, e vai ser trabalhado no intestino, quando chegar no intestino delgado, essa gordura vai ser processada de uma forma que consiga chegar no sangue e circular sem nenhum problema. A gente vai ver isso durante as aulas, existem tipos de gorduras que se comportam dessa forma. Né? Não é o exemplo que eu trago aqui. Essas moléculas de gordura ou de baixa solubilidade, mas que conseguem viver no ambiente aquoso ou conseguem circular de uma maneira mais adequada, são chamadas de substâncias anfipáticas, ou seja, são componentes que são hidrofílicos e hidrofóbicos ao mesmo tempo. Tem regiões polares e apolares ao mesmo tempo. E existem sim gorduras com essa característica. Aqui nós temos o ácido graxo, é um exemplo fictício para poder vocês entenderem o comportamento e a figura vai ajudar bastante. É uma cadeia carbônica gigante, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Regiões de molécula que só tem carbono e hidrogênio, nós vamos caracterizar sempre como regiões apolares. E aí essa região azul aqui tem oxigênio e tem carga. Então, de cara, é uma região hidrofílica, ou seja, a molécula tem as duas coisas ao mesmo tempo.
Vejam que essa região azul interage com a água, essa região aqui amarela, pelo desenho a gente percebe que não está rolando uma interação muito satisfatória, né? Então, na medida que a gente adiciona outros ácidos graxos num sistema como esse, a tendência é que eles vão se unindo por afinidade. Região hidrofóbica, amarela com região hidrofóbica, hidrofílico com hidrofílico. Até que se forma uma estrutura chamada de micela, que seria essa daqui, ó. Uma bolha, digamos assim, de gordura. A parte azul aqui de cima foi retirada para a gente poder visualizar. E essa região amarela interna é onde ficam todas as porções apolares dessas gorduras, enquanto essa região de fora ficam as regiões hidrofílicas. Então é uma belíssima solução para um ambiente aquoso como o nosso corpo, trabalhar com estruturas parecidas como essa, em termos de gordura. E existe um exemplo super importante, que vocês vão estudar bastante nesses primeiros períodos, que seria a membrana plasmática. A membrana plasmática se comporta como uma micela porque ela tem dupla camada. Aqui ela divide a célula em dois setores, como nós vimos hoje. Do lado de fora vai haver água, do lado de dentro também vai haver água. E essa divisão ocorre porque nós temos uma camada de gordura, só que é uma gordura anfipática, considerando que essas regiões vermelhinhas estão voltadas para a água, como vocês estão vendo. E essa região branca, com a caldinha verde, é a região hidrofóbica. Então, esse componente anfipático termina facilitando a divisão do setor, mas mantendo a mínima interação com a água. É um exemplo super importante. Aqui nós temos diversos outros exemplos que a gente não vai discutir todos aqui, porque nós temos a disciplina inteira para conversar sobre eles. De moléculas polares, como açúcares, a exemplo da glicose, cheio de hidroxila, consequentemente cheio de possibilidade de pontes de hidrogênio, assim como alguns aminoácidos, como glicina, aspartato. Lactato é uma molécula que a gente vai discutir bastante no curso inteiro assim, de bioquímica, ou ácido lático. Ele também tem característica hidrofílica e assim por diante. São moléculas polares, alguns com carga, inclusive. Existem moléculas anfipáticas, como lipídios de membrana. A gente vai estudar na aula de membrana. E diversos outros. Existem, inclusive, aminoácidos com características apolares. Então, existe de tudo. O que eu estou querendo dizer é que, no momento em que a gente for estudar aminoácidos e proteínas, todos esses conceitos serão super importantes para a gente poder caracterizar. Quando for estudar lipídio da mesma forma, quando for estudar carboidrato do mesmo jeito, vitaminas do mesmo jeito. Inclusive, vitaminas nós dividimos em vitaminas hidrofílicas, vitaminas hidrofóbicas, para se entender como esses conceitos são tão importantes para o andamento da disciplina. E vocês vão perceber também que conhecer um pouco da estrutura química desses componentes celulares vão ajudar bastante você a entender como a membrana funciona, como uma determinada função na célula ocorre. Muitas das vezes a resposta está na estrutura química. Então, os conteúdos eles precisam ir se misturando e você tem um papel super importante em fazer essa mescla entre os conteúdos para facilitar a tua vida. Bom, além disso, nós temos nessa imagem algumas funções importantes para a água. Creio que você deve ter ouvido falar em uma função ou outra, em fisiologia, em várias outras disciplinas. Isso aqui vai ser estudado novamente. Aqui eu só estou colocando mesmo, pensando como exemplo. A gente viu hoje a água como solvente, mas a água também pode servir no nosso corpo como lubrificante dos alimentos, por exemplo, ou das articulações. Nos processos de digestão, que nós vamos ver aqui na disciplina dos alimentos, a água vai funcionar como reagente nas reações de quebra desses nutrientes. São reações chamadas de hidrólise. A água pode funcionar como transportadora, e o sangue é um exemplo disso, plasma. Ou seja, tudo no nosso corpo acontece nesses ambientes. Existe também uma função termorreguladora. A água nos ajuda a manter essa temperatura. Todo mundo sabe que o nosso corpo funciona numa temperatura muito estreita, e a água tem um papel importante para a gente manter
essa temperatura em condições fisiológicas. Não estou colocando assim situações de febre ou situações de infecção, não. Né? Então, eu finalizo a aula com, com a seguinte mensagem, né? Não sei o que é que vocês esperavam da disciplina, mas a tocada dela é basicamente essa. É vocês entenderem o quão a água é importante, qual a sua estrutura química, como a água interage com as outras moléculas, com os outros componentes, e tentem aprender esses termos novos. Talvez para alguns alunos não sejam tão novos, mas normalmente são termos que nós vamos usar na disciplina inteira. Né? Se nada der certo, pelo menos você fique hidratado. Eu espero que tenham aproveitado. A gente se encontra na próxima aula.